O cliente não faz o financiamento de construção se ele não tiver uma responsável técnica. Aí você consegue enxergar ali o mar de oportunidades e de clientes disponíveis para você? Eu, por exemplo, aqui, para você ter uma ideia, eu tenho hoje uma construtora na minha cidade, né? A minha agenda tá lotada. Eu só passo, eu atendo o cliente, assim como eu atendo todo dia. Hoje eu atendi cliente, 2 clientes, eu tenho cliente marcado para semana. Eu não deixo de atender o cliente. Mas eu tô com a minha agenda cheia, eu tô com orçamento programado para daqui 2 meses. Entendeu? Com obra para iniciar daqui 2 meses. Antes de 2 meses eu não posso. Por quê? Porque eu já tenho a minha agenda cheia devido ao financiamento e também devido a outros clientes de recurso próprio. Mas eu estou mostrando para vocês, olha o mar de oportunidades. E você aí perdendo tempo. Se você pegar a curva, né? Se você pegar a curva do mercado imobiliário, se você ver o quanto ela assim cresceu, né? Teve a pandemia. Se você parar para pensar, teve a pandemia e as famílias, né? Todo mundo ficou em casa. Todo mundo ficou em casa. E muitas pessoas não ficavam em casa direto. As pessoas não ficavam em casa. E aí, quando teve a pandemia, a gente foi obrigado a ficar em casa. E aí, muita gente percebeu que podia fazer melhorias na casa, que era necessário fazer melhorias na casa. E quem tinha um imóvel próprio, ele fez melhorias. E quem morava de aluguel, quem mora de aluguel, fica receoso de fazer melhorias no imóvel, na casa. Porque vai estar colocando dinheiro num imóvel que não é dele, né? E aí, se você parar para pensar, quando estava acontecendo toda a pandemia, o mercado de construção, ele não parou. O mercado fez assim, ó, bum. E só bebeu água limpa quem enxergou as oportunidades. Aí eu vou falar para você que caiu, não. Mas eu quero dizer que o mercado imobiliário, com a pandemia, ele só subiu. Hora nenhuma ele caiu, tá? O material de construção, o preço dos materiais, né, subiram e mesmo assim estava cada vez mais vendendo. Por quê? As pessoas enxergaram que estar em casa, ter um conforto em casa é primordial. O processo é simples, existe um processo e depois que você aprende, você nunca mais desaprende. Vai para o automático, tá? E aí vai se tornar totalmente fácil. E quem são os seus clientes? Os seus clientes são as pessoas que moram de aluguel e desejam fazer o financiamento, tá? Tem uma frase que eu gosto muito dela, quem aprende não depende. Gente, quem aprende não depende. Se você aprende a trabalhar, se você aprende, você não depende. Você não depende de ninguém. Você não vai depender do seu chefe, você não vai depender do seu pai, você não vai depender do seu irmão, você não vai depender do seu marido, você não vai depender de ninguém. Se você aprende o processo, você é engenheira e você aprende o processo, você não precisa depender de mais ninguém. Você sabe fazer, tá? E eu vou falar de alguns pré-requisitos que o cliente precisa ter para adquirir o financiamento de construção. Porque, gente, até para comprar um carro financiado, né? Se o cliente quer comprar um carro financiado, ele precisa de atender alguns pré-requisitos, né? E aí você vai me perguntar, Emiliana, quais são esses pré-requisitos? Vamos lá. Primeiro pré-requisito para o cliente fazer o financiamento, adquirir o financiamento, ele precisa de ter um nome limpo na praça. Isso. Ele precisa de ter um nome limpo, ele não pode ter nenhuma restrição econômica. Não pode ter, tá? O banco consegue identificar se ele não tiver restrição nesse banco, mas se ele tiver restrição em outro banco, ou ele tem uma conta de água, uma conta de luz, ou o banco consegue identificar. O segundo pré-requisito é o quê? O cliente precisa de comprovar a renda, precisa de ter uma comprovação de renda, tá? A gente precisa comprovar ali para o banco que o cliente tem condições de pagar aquelas prestações. Porque, gente, quem empresta dinheiro para outra pessoa se não tem prova que ela consegue pagar a dívida? Eu não empresto, assim, eu nunca vi quem empresta. Então, para poder adquirir o financiamento, para fazer o financiamento,
a gente precisa, o cliente precisa de ter uma comprovação de renda, né? Ter como comprovar a renda dele. Aí você vai me perguntar, mas Emiliana, qualquer pessoa que tenha o nome limpo e tenha renda comprovada pode pedir o senhor Joãozinho, que é o pedreiro de confiança dele, para ir lá e fazer a obra dele? Não, não é assim. A Caixa Econômica Federal, ela exige que para que o cliente faça o financiamento de construção, ela exige que tenha uma responsável técnica, tá? Uma responsável técnica pelaquela obra, tá? Essa responsável técnica pode ser engenheira, assim como eu, pode ser uma técnica em edificações ou pode ser uma arquiteta. E aí, o cliente pode contratar o senhor João lá, tá? Mas ele vai precisar também de contratar uma responsável técnica. Isso é obrigatório no financiamento. Então, todo cliente que vai fazer o financiamento de construção, ele precisa de uma engenheira. Olha aí. Então, vamos lá. Quantas pessoas você conhece que moram de aluguel? Então, para e pensa. Essas pessoas, para fazer o financiamento de construção, precisa de engenheira. E essa engenheira é você, tá? Então, olha quantos possíveis clientes você tem.